Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula de hoje, na página 38 do livro didático de Geografia, a gente veio aqui para discutir os diferentes tipos de solo e entender como que é a estrutura desses solos em cada região. E para isso nós temos várias imagens e vários locais aqui do território brasileiro para classificar esse solo, tá? E esse solo tem diferentes classificações, de acordo com o clima e a região e o local onde ele está, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, para a gente começar a discutir solo, a gente tem que entender o que é solo, tá? Então, solo nada mais é do que. Vamos começar aqui. Imagina que no início da formação do planeta foi uma grande explosão que gerou uma bola de fogo e essa bola de fogo acabou se resfriando de fora para dentro, dando origem ao planeta, tá? A parte que se resfriou primeiro, que era a parte superficial, que é a litosfera, que é a crosta terrestre, onde a gente vive e é onde a gente ocupa esses recursos minerais que a gente já viu na aula anterior, né? E é aqui que a gente faz todas as nossas atividades, certo? Aí, inicialmente, esse planeta era uma rocha matriz que se esfriou, processo de uma grande explosão, tá? Mas até então, era uma rocha cristalina, muito antiga, e com o passar de milhões de anos, essa rocha cristalina foi se desagregando com os processos erosivos, né? E esses processos erosivos arrastaram esses sedimentos das partes mais altas para as partes mais baixas, formando o, as bacias sedimentares. E nessas bacias sedimentares, e a deposição desse solo sobre outras partes do planeta, essa poeira do desgaste, tudo isso foi se depositando durante milhões de anos e formou o solo. Então, o solo, na verdade, trata de um material composto de partículas ou grãos de minerais originários da deposição da rocha, né? E misturado com material orgânico, vai formar o solo. Esse material orgânico pode ser os animais que morrem naquele local e entram em decomposição, como também os materiais, como também a vegetação, que entra num processo, ela morre e acaba se transformando em adubo para esse solo. Então, é da composição desses minerais desgastados da rocha matriz, que são transportados para as partes mais baixas, com esses materiais orgânicos, o material inorgânico e o material orgânico que vai formar esse solo, certo? Esse solo, ele pode ser utilizado de várias formas. Como a gente já viu na aula anterior, ele é muito utilizado para a agricultura porque ele atende à necessidade de produção de alimentos, dependendo da região e o tipo de solo, que é essencial para a sobrevivência do ser humano aqui no planeta, tá? Mas vocês têm duas imagens lá na página 38. Vocês estão vendo uma região de relevo, que ela foi utilizada para a estrutura de rodovias, tá? Que é a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. E, no entanto, você tem uma outra paisagem lá no Pernambuco, na cidade de Primavera, que é utilizado para o turismo. Então, vai depender como a sociedade vai utilizar esse tipo de solo, tá? Provavelmente, esse tipo de solo não dava para desenvolver a agricultura, porque é um solo muito cheio de pedras, porque é um solo de declive, e aqui foi utilizado para fazer uma estrada. Lá, naquela região cheia de pedra e com cachoeira, está sendo utilizada para o turismo, certo? Então, de acordo com o local e a necessidade, o ser humano dispõe desses recursos da natureza. Mas se a gente for pensar o solo como um aglomerado de partículas e minerais e material orgânico que forma o que a gente chama de terra, o solo, esse solo ele é classificado a partir de alguns tipos, dependendo da região onde ele está e dependendo também a sua condição de fertilidade, tá? Se ele é mais fértil ou menos fértil, tá? Os solos mais, aqui no caso do Brasil, 90% dos solos são poucos férteis, E de média fertilidade. Ou então aqueles solos muito ruins, Nós não temos os solos melhores, tá? Aqui no território brasileiro, tá? Mas esse solo, ele depende muito do clima da região, tá? Porque segundo pesquisas,
O clima vai influenciar. Se é um clima muito úmido e chuvoso, né, a tendência da chuva é criar um intemperismo. A chuva infiltra no solo e leva a fertilidade para as camadas mais profundas, né, o que acaba transformando o solo superficial em um solo mais infértil, mais fraco, né, porque os minerais foram levados para as partes mais profundas. Bem como tem alguns minerais também que não são vantajosos para o desenvolvimento da agricultura. Por exemplo, aqui na região centro-oeste, a presença do mineral do alumínio no solo, né, um solo arenoso, com a presença de uma grande quantidade de alumínio, não era possível até a década de 80 desenvolver a agricultura, né, agricultura somente familiar. Aí, com as novas tecnologias e com a correção de solo a partir do uso de outros minerais, né, como, por exemplo, da pedra do solo sedimentar, da pedra sedimentar o calcário, é que fez a correção e permitiu o desenvolvimento da agricultura com mais facilidade nessa região, tá? Então, nós também temos os solos de algumas regiões do Brasil, do sul e do sudeste, que são solos mais ricos, né? Que é as chamadas terras vermelhas, ou terras roxas, né? Que são compostas de basalto e que são solos com média fertilidade, né? Chegando a ser classificado até como o segundo solo mais fértil do mundo, só perdendo para solos lá da China, da Península Indo-Gangetica, o solo de Loess, né? Que é as regiões que ficam inundadas, então o solo lá é muito fértil, certo? Aqui na página 39, nós temos um perfil de solo. O que é um perfil de solo? É o que os pesquisadores fazem para poder classificar o solo, segundo as suas camadas, levando em consideração a profundidade desse solo. Porque, como a gente falou anteriormente, esse solo, ele pode ser um solo gerado no próprio local, com a fragmentação da rocha matriz e com os processos de intemperismo, que vai produzir um solo quando a própria rocha matriz se esfacela, se fragmenta e produz um solo, ou ele pode vir carregado pela chuva e pelo vento de outras regiões, como partículas sedimentares, e ser depositado ali. Ele pode estar ali, mas ele veio de uma outra região carregada por um rio, né, que foi depositando nas partes mais baixas e formou uma bacia sedimentar, certo? Que a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Mas então o que é um perfil de um solo? Esse solo, ele tem uma determinada profundidade até chegar à rocha matriz. Porque se ele foi se depositando ali ou se fragmentando, ele tem uma camada de solo, mas embaixo é uma rocha matriz. E dependendo de algumas regiões do Brasil, essa rocha matriz está mais na superfície ou está mais aprofundada. Vamos dar um exemplo, por exemplo, lá no Nordeste, por que que quando chove inunda tudo? Você vive ouvindo o ano inteiro, a vida inteira, falando que lá no Nordeste tem regiões que ficam 8, 9 anos sem chover. Às vezes pouco menos, né? Aí quando vem a chuva, você vê as reportagens da população perdendo suas casas, morrendo nas inundações. Porque o solo lá é muito raso, é uma camada superficial de 10 a 15 centímetros, que a chuva vem, já encontra uma camada de pedra, é um solo raso. Essa camada de solo é muito estreita, muito fina, a chuva vem, não consegue infiltrar, porque já encontra a rocha matriz embaixo, né? Aí alaga tudo. Aí vem o sol, já evapora toda a água, né? E o solo não consegue manter a umidade para as plantas voltarem a crescer de novo. Então, sem planta, não tem material orgânico. Sem material orgânico, o solo vai enfraquecendo e vira areia, provocando o processo de aridez e desertificação. Então, vamos lá. O que seria esse perfil? Seria um corte vertical no solo, que é feito pelos pesquisadores. Eles vão lá e cortam a lateral do solo, fazem um barranco, para poder classificar as áreas de deposição desse solo. Na imagem aqui, eu acredito que vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. O horizonte, essas camadas de solo, de acordo com seus nutrientes e as suas especificidades, a gente classifica ela de horizontes. Então, vamos ver. O horizonte 0, matéria orgânica, que é a camada superficial da terra, onde nascem as plantas, elas morrem, as palhas se misturam ao solo e forma, né, um material vegetal que torna o solo mais fértil.
assim como os animais também que morrem ali, acabam sendo misturados ao solo e aduba o solo, tá? Depois nós temos o horizonte A, camada mais superficial, rica em matéria orgânica, ainda tem matéria orgânica, tá? E acumula ali após serem levados pelas camadas A pela chuva. Então a chuva vem, passa pela camada superficial e leva esses nutrientes lá para o fundo, tá? Então eles ainda estão muito presentes no horizonte A. Já o horizonte B é a camada mais rica em sais minerais, né? Os quais se acumulam ali após serem levados da camada A pela chuva, tá? Então todos os sais minerais que estão na camada A, né, que é a camada superficial, abaixo do horizonte onde fica a matéria orgânica e a matéria vegetal, né, e animal, que é a matéria orgânica. Todos os sais minerais são levados pela chuva no processo de intemperismo, a chuva infiltra no solo e vai levando esses minerais mais para o fundo, tá? Que é a camada B. E a camada C, composta particularmente de fragmentos de rocha. É o solo, a rocha matriz, que já está sendo sofrendo o processo de erosão pelo intemperismo, pela chuva, pelas reações químicas, e ela vai se fragmentando. Por isso que é constituída com a quantidade maior de pedras. Tá? Ali não tem nenhum material orgânico e geralmente as raízes das árvores não atingem lá porque são solos mais profundos. Tá? E são solos muito pobres também, porque eles não têm nenhum tipo de material orgânico, certo? E por último, a rocha matriz, que é a rocha originária, né? Essa rocha matriz, ela faz o selamento desse solo. O solo permanece em cima dela com suas camadas. Então, isso é um perfil de solo, tá? E o que a gente utiliza e que é a parte mais produtiva é o horizonte onde está a camada orgânica e o horizonte A, que também tem muitos sais minerais e a camada orgânica e acaba transferindo esses sais minerais para a camada B através da chuva. Aí você tem que lembrar, né, que quando a gente desenvolve a agricultura, né, na camada superficial, tudo que a gente joga lá de adubos químicos, de fungicidas, herbicidas, é levado para as camadas mais interiores por causa da chuva que infiltra e vai levando, né, esses produtos para as camadas mais profundas, até chegar lá nos lençóis freáticos. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Há vários fatores que atuam para o maior ou menor fertilidade do solo. O tipo de solo, tá? Ele vai depender muito do tipo de terreno ou da rocha matriz. Como eu havia dito anteriormente, nós temos dois tipos de solo, o autoctone e o aloctone. O solo autoctone, ele é conhecido também como solo residual. Por quê? Porque o processo, vamos supor, não era a rocha matriz? Eu não falei que a rocha matriz se desgastou e ela foi transportada e acumulou em outras regiões esses minerais, essas partículas, e se misturou com material orgânico e formou solo? Quando ela é transportada de uma região para outra e se acumula lá em outra região, quer dizer que aquele sedimento, aquela rocha sedimentar que vai virar o solo, ela não é originária dali, mas ela veio de outra região. Então ela veio das partes mais altas e se acumulou em outras regiões mais baixas. Então isso aqui é o solo aloctone, porque ele não é um solo originário a partir da degradação da própria rocha dali. Agora, para ele ser um solo residual autoctone, aí é o processo erosivo, que foi fragmentando as pedras, né? E toda essa fragmentação acabou granulando essa pedra e, junto com o material orgânico, formou um solo naquela mesma região. Então, o solo é produto, né, da própria degradação da rocha da própria região. E não foi transportado para outra região, porque se ele for transportado, ele vai ser um solo aloctone. Vamos dar um exemplo. Se você pega as áreas de bacias sedimentares aqui do Brasil, você pega o Pantanal, você pega a região da bacia amazônica, os rios transportaram os sedimentos para lá, então lá é um solo aloctone, que veio de outras regiões, tá? Agora, um solo autoctone no Brasil é o solo da chamada terra roxa, terra vermelha, né, que é coberto de basalto. Isso é produto de erupção, né?
o próprio magma afloresceu através de uma erupção e se solidificou na superfície da crosta, formando o basalto, que é próprio daquela área, só que em profundidades maiores, no manto da Terra. Então, automaticamente, o solo é originário dali mesmo. Ele não foi transportado por processos erosivos de outras regiões. Então, o solo de terra vermelha é um solo autoctone, porque, de certa forma, ele é da própria região. É um processo, né, no caso, um processo de agente interno, tectonismo, que trouxe e aflorou esse magma para cima da superfície e ele se solidificou e formou uma rocha sedimentar extrusiva, lembra? Porque se solidificou não no interior da Terra, mas na crosta terrestre, certo? Então vamos lá. Os solos podem ser classificados como argilosos e arenosos. Os solos arenosos geralmente não são bons para agricultura porque, por eles serem arenosos, eles têm partículas maiores. Então eles absorvem mais a chuva e os nutrientes são e os sais minerais e os minerais são levados para as partes mais profundas, provocando um solo mais enfraquecido, que no desenvolvimento da agricultura precisa de maior atuação do homem na adubação, né, para poder a planta sobreviver ali, certo? Os solos argilosos também, como você pode ver aqui, ó, solo arenoso no município de Manuel Viana, solo muito fraco, tá vendo que ele é bastante fraco, né? E isso com o desenvolvimento de uma agricultura não muito consciente pode criar erosões. Lembra das mossorocas, né? Pode provocar também um processo exaustivo nesse solo, retirando tudo o nutriente, pode virar uma areia pura e virar um deserto, que é isso que a gente viu em aulas anteriores. Já o solo de coloração avermelhada, relativamente argiloso, no município de Panambi, tá? Mas se ele for muito argiloso também, aquele solo muito colento, a água não infiltra. E se a água não infiltra, não leva oxigênio para as raízes das plantas. Então, ele pode ficar muito molhado e pode ser ruim para o desenvolvimento da agricultura, tá? Agora, no Brasil, nós já temos o solo de terra vermelha, né? Que é esse solo que está no sul e em partes do sudeste, que é aquele solo típico, né? De terra avermelhada, que a gente chama de terra roxa. E por que que a gente chama esse solo de terra roxa? Como vocês podem ver aí nas imagens da página 41. Esse solo se localiza principalmente no Paraná, no norte de Santa Catarina, também na região oeste, na região leste do Paraguai, tá? Chega até o Mato Grosso e chega até aqui a região sudeste de Goiás, o sudoeste de Goiás, ou na região sul, ou seja, a parte sul do estado de Goiás, que é essa terra vermelha, que fica aqui no município de Montevidéu, fica aqui em Jataí, fica aqui em Rio Verde, tá? Esse solo avermelhado aqui, ele já não é tão argiloso, porque o solo típico da região aqui é o solo arenoso. Mas devido a essa grande erupção que houve lá na região sul, né, espalhou essa terra vermelha que é o basalto, porque o basalto tem uma grande quantidade de ferro. Então, as partes ferruginosas, né, acabaram dando esse tom avermelhado ao solo. E essa erupção jogou, né, esse basalto, essa terra muito produtiva em uma vasta região, que a gente classificou agora aqui, Paraná, sul de Goiás, partes do Paraguai, né, transformando essa região numa região muito propícia para o desenvolvimento da agricultura devido à fertilidade desse solo, tá? E lembra que esse solo é autoctone, porque ele é típico da própria região, ele não foi transportado de outra região, ele foi jogado por um processo de agentes internos, que é o vulcanismo, tá? Então é um solo da própria rocha matriz que derreteu lá no interior da Terra e cobriu essa região, certo? Agora, se a gente prestar atenção quanto à questão do nome, Terra Roxa, isso tem a ver com o processo histórico do Brasil. Durante o segundo reinado, né, após a libertação dos escravos, que foi recentemente aí que a gente comemorou o dia 3 de maio, né, só que foi lá em 1888, quando a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, libertou os escravos.
não tinha mão de obra mais no Brasil, porque até então a mão de obra era escrava. Agora, com a libertação no dia 13 de maio de 1888, pela assinatura da Lei Áurea, extinguiu-se a mão de obra escrava no Brasil. Os negros ficaram por aí sem ter o que fazer, mas ninguém dava serviço para eles, porque se antes não pagava, ninguém agora vai querer pagar para ter o serviço deles. Ou seja, eles não vão ser mão de obra assalariada. Ficou aquele preconceito. Aí o que aconteceu? Os cafeicultores e as elites ricas do Rio de Janeiro e de São Paulo, precisando de mão de obra para suas fazendas de café, decidiram fazer uma campanha para trazer pessoas para o Brasil. E, com discussões políticas com Dom Pedro resolveu criar uma política de que se esses migrantes viessem aqui para o Brasil trabalhar nas lavouras, principalmente os alemães e os italianos, ele doaria terras, né, após ele cumprir o processo de trabalho pelo qual eles estariam vindo. Eles ganhariam terras do monarca. Dom Pedro II não cumpriu o que fez, o que falou, né, não doou terras para eles. Eles também não se acertaram com os ex-donos de fazendas e de escravos, porque se antes era acostumado a lidar com jeito com o escravo, agora tendo que pagar salário, achava que podiam lidar com os italianos e alemães da mesma forma. Então, automaticamente eles largaram as fazendas, e lembrando que a primeira fazenda que recebeu migrantes italianos foi no interior de São Paulo, a fazenda Ibicaba. Logo já brigaram, não deram certo, porque eles queriam explorar demais os trabalhadores italianos, e eles acabaram indo para a cidade. Dom Pedro, vendo aquela massa de pessoas sem nada, né, inchando as cidades e sem ter o que fazer, acabou vendendo as terras do sul, que eram terras mais dobradas, cheias de montanhas, de pedras, e que era uma terra que, particularmente, a princípio, naquele momento, ninguém estava interessado nela, porque era difícil produzir nessas terras. Então foram vendidos mais baratas para os imigrantes que foram para aquela região. Então eles se espalharam do Rio de Janeiro, de São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. E como eles chamavam de terra-roça, né, terra vermelha, as populações que já moravam naquela região não compreendiam o sotaque. E aí acabavam achando que era terra vermelha, né, terra roxa. Na verdade era roça, né? E eles confundiam com roxa, por isso que acabou se denominando solo de terra roxa, certo? Devido ao sotaque, como eles pronunciavam roça, eles entendiam roxa. E aí acabou se caracterizando como terra roxa, ou também conhecida como terra sangue de tatu, por causa da cor do sangue do tatu, que é avermelhado denso, né? E que dá característica a esse solo. Mas a gente já viu que a coloração desse solo vem pelo fato de ser um solo com muitas partículas ferrosas, né? Que dá essa coloração avermelhada. Quanto à fertilidade desse solo, ele é muito fértil, mas vai depender da região em que ele está e vai depender do uso que se faz desse solo. Porque na região sul mesmo, e principalmente no Paraná, esse solo já precisa de uma grande quantidade de adubação, devido à monocultura. Ou seja, monocultura, plantio de um único produto, né? Então se planta soja, milho, cana, algodão. E, né, os intervalos de plantio, que são 2 colheitas por ano, né, a safra e a safrinha, acaba que exaurindo, esgotando a fertilidade desse solo. E cada dia esse solo vai enfraquecendo devido ao grande volume de material químico que se utiliza nesse solo e de venenos, né? Esse solo vai cada dia ficando mais enfraquecido e precisando de mais adubo químico para se fazer a produção, que vai encarecendo a produção, vai encarecendo o plantio e cada dia fica menos acessível para a população mais pobre, né? Acabando se concentrando na mão de grandes fazendeiros, porque os solos mais fracos já ficam inacessíveis às populações pobres, nas áreas mecanizadas, porque o custo da produção é muito alto, então, e automaticamente o custo da terra é muito grande. Então já não tem acesso. E quando essas pessoas têm essas propriedades, muitas vezes elas não conseguem plantar nessas propriedades pelo custo. E acaba que vendendo essas propriedades para grandes fazendeiros que vão acumulando muita terra. Que é uma problemática do solo no Brasil, né? Porque grande parte da produção agrícola e dos solos que são propícios ao desenvolvimento da agricultura está na mão de grandes agricultores, né? Que representam apenas 1%
dos agricultores no Brasil. Ou seja, 1% dos agricultores no Brasil tem grandes propriedades, certo? Pessoal, lá na página 42, nós temos que discutir sobre a questão do solo em alguns determinados relevos. Então, como vocês estão vendo lá em Kansai, no Vietnã, o relevo é um fator importante aí, porque você vê que o declive do relevo não permite a utilização de máquinas agrícolas. Então, automaticamente, eles terraciam as laterais das montanhas, formando grandes terraços, como se fossem degraus de escadas, e ali, ainda num trabalho familiar, né, de mão de obra familiar, porque não tem a utilização de máquinas, as pequenas propriedades, as famílias plantam o arroz e retiram, né, esse produto, levam para cima das montanhas e retiram com a tração animal, utilizando geralmente o búfalo nessa região, porque é um animal forte que leva a semente para cima da montanha, que traz, né, que ajudará esses terraços, né? Então todo o trabalho ali se dispõe do animal para ajudar nesse processo de produção do arroz, certo? Já as regiões mais planas e com solos com capacidade de infiltração média, porque nós temos 3 tipos de infiltração do solo, tá? Que é a infiltração, que é a capacidade de infiltração de água das chuvas, tá? Porque cada solo consegue reter uma quantidade de água. E essa retenção de água é importante porque a água leva oxigênio para o fundo do solo, né? O que que as plantas vão poder absorver esse oxigênio, né? Mas, porém, tem solos que têm uma capacidade alta de absorver água. Geralmente são os solos com mais minerais e que têm partículas e grãos maiores, os solos arenosos. Já os solos argilosos, né, que são de origem, que tem muito humus, né, eles são solos orgânicos que absorvem menos água. Então, nós temos a classificação de alta absorção, média e baixa. A alta, o solo já absorve a água rapidamente, levando a água para as camadas mais profundas. A de média absorção absorve, mas porém tem muita porosidade no solo que retém nessas cavidades uma grande quantidade de água. Então é média absorção. E as de baixa absorção, que são os solos argilosos, né, que a água não retém. E nós temos algumas regiões que geralmente no período de chuva ficam alagadas, que são as regiões mais baixas. Vocês podem ver aí em Pericumã, município de Pinheiro, no Amazonas, né? Uma região alagada ali, com baixa infiltração, né? O poder de infiltração do solo é menor, então a água acumula na superfície, criando essa paisagem ali, né? Que é utilizada para a criação de búfalos, que gostam muito de regiões mais pantanosas e alagadiças, certo? Porém, a utilização intensa de produção agrícola na mesma área provoca o enfraquecimento do solo, né? Vocês podem ver aí em Dourados, no Mato Grosso, a colheita, uma máquina, né, uma colheitadeira fazendo a colheita da soja. Então, automaticamente, né, a, a continuidade, ano após ano, da colheita de soja, de milho, e vai ficando sempre com esses mesmos produtos, anos após anos, 2 colheitas por ano, né, vai retirando muito nutrientes, porque retira nutrientes específicos que aquela cultura, que aquela produção precisa. Então, se você planta só soja, os nutrientes que a soja vai precisar, ele vai ser retirado ano após ano do solo e vai causar uma carência. Aí é preciso repor através de adubação química, né? Ou de correções com outros minerais, como aqui na região centro-oeste faz a correção, porque o solo vai ficando ácido. Então precisa, né, fazer a correção com alguns produtos, né? E aí as tecnologias já criaram produtos que é possível fertilizar esse solo de forma química e também fazer a correção utilizando outros produtos, certo?